É um dia assim, muito significativo na Igreja Católica, porque São Sebastião é um dos grandes santos da Igreja, né? Não sei se vocês sabem, mas o túmulo de São Sebastião é um dos mais antigos lugares de peregrinação de Roma, porque no túmulo de São Sebastião ficaram as relíquias de Pedro e Paulo. Porém, isso aqui não é o mais importante. Talvez o mais significativo para nós é um pouco aqui dar a conhecer a história dele, que talvez não seja conhecida de todos. A imagem dele é muito conhecida, né? Um homem amarrado a uma laranjeira, cravado de flechas, mas talvez nós não conheçamos, talvez a imagem, mas não o sentido dessa história. Então, quem foi São Sebastião? Era um soldado romano, e eu diria que um soldado com um certo sucesso na sua carreira, porque ele era oficial da guarda pretoriana, que estava diretamente ligada ao imperador romano. Então ele lidava diretamente com o imperador romano. E o fato de São Sebastião ter progredido, né, profissionalmente, é interessante que muitas vezes as pessoas se utilizam da religião para crescer. São Sebastião fazia o contrário. Se utilizava dos postos em que se encontrava para promover a religião. Então a gente às vezes pode se aproveitar da religião, ou pode servir a religião, pode se servir da religião. São Sebastião era aquele que servia. De modo que São Sebastião era um oficial e ele usava o seu ponto estratégico para promover a fé. Bom, naquela época o cristianismo era ilegal. Ser cristão era ilegal. Não é que o governo o tempo todo estivesse perseguindo os cristãos, mas se alguém denunciasse, a lei deveria ser aplicada. E de fato, as perseguições não eram constantes, né? Havia momentos de paz, de tranquilidade, e havia um momento de perseguição ao cristianismo. E como é que um cristão conseguia escapar da perseguição? Ele deveria ir diante de uma estátua do imperador. Aparentemente poderia parecer uma coisa simples, da estátua do imperador, ou mesmo de uma divindade pagã, e queimar incenso, fazer um ato de culto àquela divindade, ou ao imperador. Mas claro, se tem um pecado que é grave, é o pecado da idolatria, né? Imagine um cristão ir para uma religião outra, que seja religião afro, qualquer outra, fazer um ato de adoração a uma divindade que não seja Deus, né? É um pecado gravíssimo, né? A gente chama isso de idolatria, você adorar outro que não a Deus. E vamos dizer assim, esse aqui é um pecado que supera todos os outros, né? E os cristãos não faziam isso. Alguns faziam. Alguns, para não morrer, iam e faziam esse ato, ou faziam uma certa trapaça. Você poderia comprar um documento dizendo que você foi lá, embora você não tenha ido, e você assim escapava da morte cruel. O que acontecia é que isso era uma coisa terrível para os cristãos naquela época. E São Sebastião ia até aqueles cristãos que estavam presos e os encorajava a não renunciarem à fé, a não serem capitulados. Tem várias histórias de pessoas que estavam presas, estavam pensando em fraquejar, e ele foi lá e claramente incentivou aquelas pessoas a não cometerem esse pecado, né? Esse pecado se diz em latim lapsus, a pessoa que cai da fé. E aí São Sebastião foi descoberto que ele era cristão, e não era só cristão, era um cristão militante. E aí o imperador tentou dissuadi-lo a abandonar a fé. Ele tinha uma alta patente, e o fato é que São Sebastião se manteve fiel, e aí ele foi amarrado e golpeado por tantas flechas. Acontece que o dado curioso é que ele não morreu naquele momento.
Aquela imagem não é a imagem do momento da morte, porque São Sebastião não morreu das flechas. Ele só pensaram que ele estava morto, o colocaram numa vala, e uma mulher piedosa chamada Irene foi até o corpo dele, o recolheu, percebeu que ele estava vivo, cuidou dele e ele se recuperou. Mas alguém poderia pensar que aí ele ficou com medo e aí desistiu. Não. Aí ele voltou com mais coragem, pregando o evangelho, pregando a palavra. E aí dessa vez o imperador foi mais cruel. Condenou a ser espancado. E na verdade ele não morreu das flechas, mas morreu por espancamento, a pontadas, a pau, pedradas, a pauladas, e aí sim ele morreu. Bom, qual é a grande mensagem que São Sebastião traz? A história é bonita essa. Por quê? O nome Sebastião é um nome grego, que quer dizer louvável, venerável. Na origem da palavra Sebastião, é uma palavra latina, mas a origem é grega. E está Sebastiomai, quer dizer adorar, venerar. Então, Sebastião é alguém que é venerável, que é honrável. De fato, a vida desse homem é honrável, é venerável, é respeitável. Uma pessoa de fibra, não é um molenga, não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa de fibra, uma pessoa que não se curva, que não se dobra. Mas qual é o maior exemplo de São Sebastião? Aqui vamos aprender uma coisa importante sobre ser cristão. Todo bom cristão é um bom cidadão. Escutem bem, se você é cristão, você não é um cidadão respeitador das leis do Estado. O apóstolo Paulo diz: sejam submissos a toda autoridade legitimamente constituída. Toda autoridade dada por Deus, a gente tem que respeitar. Todo cristão é um bom cidadão. Agora preste bem atenção. O cristão não é um revolucionário tentando desestruturar o Estado. Mas preste bem atenção nisso. O cristão é um bom cidadão. Porém, o cristão não dá ao governo, ao poder, a honra de Deus. E aqui está uma coisa curiosa. A gente sempre ouve falar de Estado laico, como se na história da igreja, da humanidade, do Ocidente, a briga fosse sempre da igreja querendo dominar o Estado. Quem tem esse tipo de informação está com a informação ao contrário. Porque se alguém estuda com atenção a história da igreja, vai ver que sempre foi o contrário. Foi sempre o Estado que tentou dominar a igreja. O imperador Constantino que tentou capitular, o imperador romano germânico que tentou capitular, tentou domesticar a igreja. Se conhece a história da igreja, sabe a história do cesaropapismo. O que é o cesaropapismo? É o imperador que se sente o papa, que foi uma das causas da separação entre o Oriente e o Ocidente. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a ideia de que a igreja que quer dominar o Estado é uma informação equivocada. Até no Brasil mesmo, que era? Quem era o imperador? O imperador era o chefe da igreja. E essa foi uma das razões pela qual a igreja apoiou, em certo sentido, a república, porque queria se livrar de um governador que queria dominar a igreja. Então veja, estou querendo dizer o seguinte, que bom cristão é um bom cidadão, porém o cristão só dá ao governo a autoridade do governo. O governo não tem autoridade de Deus. Ou seja, nós vivemos uma época em que o governo quer dizer para a gente o que é certo e o que é errado. O que é isso? Dizer o que é certo e o que é errado é tomar para si, se tornar o Senhor da verdade. Ou seja, a honra de Deus. Jesus já disse no Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ao governo eu dou a honra de governo, e a Deus eu dou a honra de Deus, porque só Deus é Deus. Então, aqui está algo que Sebastião fez. A quem é que eu devo obedecer quando o governo me diz algo que é contrário à minha fé? Por exemplo, um governo que apoia o aborto é absolutamente incompatível com a nossa fé. Por quê? Uma razão simples. Quem foi que me deu a vida? Quem é que pode tirar a vida? No momento em que alguém
diz que tem uma lei que pode abortar, é alguém que está tomando o lugar de Deus. E isso é absolutamente abominável para um cristão, porque só Deus é Deus, só Deus é o Senhor. Então, e a gente poderia ampliar aqui o leque de informações sobre isso. Só Deus é Deus. Amados irmãos e irmãs, o exemplo de São Sebastião, ele é tremendo para nós e é o verdadeiro antídoto para nós, porque nós vivemos uma época em que a igreja é perseguida. Vocês podem dizer, mas a gente está sendo perseguido frontalmente. Bom, primeiro eu preciso dizer que existem dois tipos de perseguição. A perseguição numa parte do mundo, ela é realmente como no tempo de São Sebastião. Se você vai para países como eu já estive, os países muçulmanos, ser cristão é ilegal. Tem a história do primeiro-ministro paquistanês que foi assassinado, não é exatamente porque era cristão. A gente poderia multiplicar muitas histórias, né? Na África agora mesmo, nos países ali, os cristãos são assassinados, e o problema qual é? Serem cristãos, né? Serem cristãos. Porém, no mundo ocidental isso não acontece. Porém, existe no mundo ocidental uma outra natureza de perseguição do cristianismo. Qual é? A perseguição legal. Cada vez mais no nosso mundo se torna difícil ser cristão. Claro, ninguém vai lhe prender porque você bota o nome de Jesus, mas na hora que você começar a ensinar as coisas que Jesus ensina, aí você complica, você se torna difícil. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda no tempo de Barack Obama, algumas freiras iam ser presas. Por quê? Tinha um hospital e elas se recusavam a praticar o aborto naquele hospital. E como era uma ordem do governo, elas tinham que fazer o que o governo estava dizendo. E cada vez mais se torna difícil ser cristão nesse contexto, porque a gente não pode crer naquilo que a palavra de Deus diz. Você pode ter a Bíblia, você só não pode acreditar no que está escrito lá. E a gente poderia ampliar isso, diversos exemplos, vocês podem vocês mesmos fazer os exemplos necessários. Porém, uma coisa é certa: o cristão, ele não é capitulado. Só Deus é Deus. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. E eu diria, a nossa fé é a base de tudo. Frei Damião diziam: destruam o altar e a sociedade inteira vai ruir. Destruam o altar, ou seja, destrua a fé. E a gente está vendo o mundo ruir todo, né? É muito triste a gente ir a algum lugar, onde quer que seja, lugares que a gente conhece, quando a gente volta, eu sempre visitei vários lugares, é muito triste você ver a destruição que está acontecendo no mundo. Destruição da família, das separações, enfim, a destruição da moral cristã. É muito triste, porque as consequências são danosas, são terríveis. Ver que os nossos jovens, nossas crianças, são educadas, mesmo porque às vezes a gente está com a criança dentro de casa, mas quem educa as nossas crianças é o youtuber lá, né, que você olha, o menino está o tempo todo, ele está sendo educado, catequizado, mas não é pelo cristianismo. É seu filho que é cristão, mas a catequese dele é pagã. E a mentalidade dele já não é mais cristã. Não vai ter os valores dos pais. E é muito triste ver essa destruição total. Mas que nós mantenhamos a nossa fé viva, nós mantenhamos a nossa fé e lutemos. Nós estamos vivendo num tempo em que cada vez mais precisamos de pessoas com a fé de Sebastião, a fibra, a coragem de dizer: olhe, que aqui está a verdade. O cristianismo é o oposto, por exemplo, do Islã. No islamismo as pessoas estão dispostas a morrer, aliás, a matar por Muhammad e por Alá. No cristianismo nós não estamos dispostos a matar, mas deveríamos sim estar dispostos a morrer.
Se é para abandonar nossa fé, preferimos morrer do que renunciar a nosso Senhor. Que Jesus ajude, que o Senhor nos dê a graça da fé. Essa é uma graça, uma grande graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.